a respeito de um jovem que o evangelista Mateus ele chama de jovem rico, enquanto que Lucas ele chama-o de mancebo de qualidade. Mancebo é o mesmo que jovem. Pela maneira como os dois evangelistas, tanto Mateus como Lucas, se dirigem a esse moço, e pelas características que ele próprio apresenta dentro do texto, a gente percebe que ele era um jovem da sociedade, ele era um jovem de classe alta, ele era rico. Lucas diz que ele era de qualidade, era um jovem de bem, era um jovem de uma família bem conceituada, e era um jovem que estava interessado em saber o que fazer para ser salvo. Esse jovem estava numa situação melhor, olhando assim a grosso modo, ele estava numa situação melhor do que muita gente hoje. Como assim? Porque muita gente hoje faz questão de nem falar sobre o assunto. E alguns, quando falam, eles chegam ao extremo de dizer que não, eu sou tão pecador que nem Deus me aceita, nem Deus me quer. Às vezes o indivíduo, a pessoa está numa situação tão angustiante, tão desesperadora, que ele chega ao extremo de dizer, eu acho que nem Deus dá mais jeito em mim. E esse jovem não, esse jovem, ele era um jovem de bem, um jovem de uma família equilibrada, uma família benquista na sociedade, era rico, e era um jovem interessado em saber o que fazer para ser salvo. E quando ele começa a falar com Jesus, ele também deixa claro que ele era um jovem religioso. Por quê? Porque ele conhecia os mandamentos. Quando ele chegou para Jesus, também demonstrando um gesto de educação, de reverência, diz o evangelista Lucas que ele, chegando diante de Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu hei de fazer para ser salvo? Ele era um jovem respeitoso, ele reverenciou a Jesus, ele sabia que estava diante de uma autoridade, ele reconhecia em Jesus autoridade espiritual, porque ele não chegou diante de qualquer um querendo saber o que fazer para ser salvo. Ele chegou diante de alguém que ele via nesse alguém capacidade de lhe dizer algo interessante. E ele disse: bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus já começou, irmãos, logo meio que cortando o barato daquele jovem, né? Jesus disse: por que me chamas bom? Só um bom, que é Deus. E continuou falando com aquele jovem e disse: você conhece, ou aliás, você guarde os mandamentos. E o jovem disse: Senhor, quais mandamentos? E aí o Senhor começou a citar os mandamentos que estavam lá na lei, nos 10 mandamentos. Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, cumpre esses mandamentos e viverás. Glória a Deus. Aí o jovem demonstra, ele deixa claro que ele era religioso, porque ele disse: Senhor, esses mandamentos aí que o Senhor acabou de citá-los, eu guardo desde menino.
Desde criança que eu obedeço esses mandamentos. Eu sou religioso. Eu pratico uma religião. Aí Jesus entendeu, irmãos, que aquele moço era religioso, mas havia, pela onisciência de Jesus, ele conheceu que havia algo que lhe prendia. Havia algo que mesmo ele vivendo uma religião, havia algo que criava uma barreira entre ele e Deus. E Jesus entendeu ali que essa barreira, que esse algo que lhe impedia de servir a Deus de verdade, era a sua riqueza. Aí Jesus disse: tudo bem, você guarda os mandamentos, pois falta ainda uma coisa. Vá, venda tudo quanto você tem, reparta entre os pobres, volte aqui, siga-me e terás um tesouro no céu. E aí, queridos, o texto diz que aquele jovem saiu da presença de Jesus triste, pesaroso, e não voltou mais. O que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos com essa história bíblica, irmãos, que existem muitas coisas boas que separam o homem de Deus. A riqueza não é uma maldição. Você possuir propriedades, você possuir bens materiais, não tem nada de errado. Pelo contrário, é bom, é bênção. É muito bom. Você possui casa, uma casa boa, várias casas, carro novo. Você possui muitos bens, isso é bom. Agora, isso não é bom quando isso impede que você sirva a Deus. E muitas vezes, coisas boas nas nossas vidas criam barreiras entre nós e Deus. Quando Jesus disse: vai, vende o que você tem, reparte entre os pobres, vem, segue-me, terás um tesouro no céu, ele disse: poxa, mas eu me desfazer do que está na mão para arriscar uma coisa que é no céu ainda? E quantas vezes, irmãos, talvez você já recebeu um convite, você já até sentiu desejo no seu coração de ser uma pessoa mais próxima de Deus, de ser uma pessoa mais voltada para Deus, mas imediatamente você lembra de alguma coisa que tem na sua vida que você não quer se separar, que você não quer abrir mão. E isso muitas vezes lhe impede de você ser uma pessoa que viva mais perto de Deus. O que poderia, ou o que poderíamos aqui citar, mencionar como algumas dessas coisas que nos distanciam de Deus? Nós poderíamos citar vários exemplos, mas vamos citar alguns. Muitas vezes alguém quer se aproximar mais de Deus, mas ele gosta de tomar uma cerveja, ele gosta de ir a uma festa, de participar de uma balada, de um forró. E alguém diz para ele que para ele ser um servo de Deus, ele não pode tomar uma pinga, ele não pode continuar tomando uma pinga, ele não pode continuar indo para a balada, ele não pode continuar indo para o forró. Ele tem que deixar isso. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, nós temos que servir só ao Senhor. Amém. O próprio Jesus, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a um, ou servimos a outro. Ou nós agradamos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, fazendo aquilo que ele nos orienta a fazer pela sua palavra, ou nós servimos aos nossos próprios desejos,
ou nós servimos a nossa própria vontade, a vontade da maioria, a vontade da massa, e abrimos mão daquilo que Deus quer de nós. Abrimos mão do tesouro no céu, como Jesus disse para esse jovem aqui. Quantas vezes você até tem vontade de ser uma pessoa mais próxima de Deus, mas você faz algumas coisas que você mesmo sabe que não é da vontade de Deus. Porque independente de você ser um religioso praticante, independente de você ser membro de uma igreja evangélica, de ser um católico praticante que realmente vai às reuniões da igreja, independente disso, na nossa consciência algo nos diz que algo está errado. Sabe por quê? Porque todos nós, homens e mulheres, ricos e pobres, grandes e pequenos, brancos e pretos, seja qual for a sua nacionalidade, você é feitura das mãos de Deus. Não tem nenhum ser humano na face da terra que tenha surgido de uma explosão, que tenha surgido de um disco voador que passou e soltou lá uns ovos, esses ovos estouraram, nasceram umas pessoas. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos o mesmo tronco, a mesma origem, Adão e Eva. Todos. Então dentro de cada um de nós tem uma consciência, tem um sentimento, tem algo que diz quando nós estamos errados. Agora a nossa teimosia muitas vezes insiste em fazer de conta que não entende. O jovem rico, ele sabia que mesmo sendo religioso, mesmo sendo rico, mesmo sendo de uma família de bem, tinha alguma coisa faltando. E ele disse: Senhor, o que eu preciso ainda fazer para ser salvo? Mas na hora que Jesus disse o que ele precisava fazer, a teimosia dele falou mais alto. E ele preferiu sair da presença do Senhor triste a se submeter às orientações de Jesus. Aleluia, Senhor. Será que hoje é diferente? Será que hoje não temos essa mesma classe de jovens ricos? Se não necessariamente em possuir realmente muitas propriedades como ele possuía, mas no sentido de preferir as suas coisas, glória a Deus, aleluia, mesmo que não sejam bens, mas as suas escolhas, as suas vontades, os seus prazeres, as suas amizades ilícitas, as suas infidelidades, os seus enganos, os seus erros, glória a Deus, aleluia, os seus pecados, porque todos nós somos, como já falei, originários em Adão e Eva, e a Bíblia diz que através de Adão entrou o pecado no mundo, e por isso todos pecaram, e é exatamente por isso que Jesus veio para corrigir o erro que Adão cometeu. A Bíblia chama inclusive Jesus de segundo Adão. é grandão, Nós fomos em Adão feitos à imagem e semelhança de Deus, não para pecar, mas para servir, para adorar, para estar continuamente servindo a Deus. Mas o homem falhou, Adão falhou. E aí a Bíblia diz que por Adão entrou o pecado no mundo, e através do pecado entrou a morte. E Paulo, o apóstolo São Paulo, diz que por isso todos pecaram.